observar no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. E aí ele começa a elogiar a vida cristã daqueles irmãos. Já na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo também faz isso. Paulo chega a dizer que aqueles irmãos haviam se tornado modelo de vida cristã para as demais igrejas ali do primeiro século. Tá? Mas aqui especificamente, Paulo, ele faz um pedido finalmente, irmãos, orai por nós. Aqui, nesse trecho que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, ele faz um pedido a esses irmãos. Ele pede para que esses irmãos estivessem orando por ele. Ora, irmãos, o ministério da oração é fundamental para a vida da igreja. A igreja precisa se colocar diante de Deus em oração. E a partir desse momento que ele pede para orar, ele vai colocar os motivos dessa oração. E esses motivos dessa oração, eles têm algumas lições a ensinar para a nossa vida como igreja. Por quê? Esses motivos que o apóstolo Paulo coloca aqui são os motivos que a igreja no primeiro século enfrentou, e se a gente prestar bastante atenção, são os motivos que nós enfrentamos hoje como igreja. Vamos prestar atenção? Observe, ele vai dizer, orai por nós. Primeiro, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Observe, ore por nós. Para quê? Para que a palavra do Senhor se propague. Interessante esse pedido do apóstolo Paulo. Por que, queridos? Porque hoje, mais do que nunca, nós precisamos orar para que a palavra de Deus seja anunciada para as pessoas com fidelidade. Porque talvez a gente tenha um senso equivocado de que há muita pregação, há muito evangelho. Mas esses dias eu ouvi algo interessante. Falando assim, hoje em dia existe café descafeinado. Já viu isso? Existe leite sem lactose. Existe igreja sem Cristo. Pregação sem o evangelho. Olha que interessante. Isso é tão preocupante para a vida da igreja, isso é tão preocupante nos nossos dias, porque as pessoas, elas estão indo para as igrejas, mas elas não têm sido desafiadas a uma vida de renúncia. Na verdade, tem-se até medo, muitas vezes, dos meios, os pregadores evitam falar sobre determinados temas. Por exemplo, é legal a gente ir para a igreja e
Globo, está ali sentado ali, participando daquilo que é a maior representação anticristã no nosso país. Esses dias eu estava vendo um post de um fulano aí que se declara pastor, no show da Anitta. Estava lá dançando no show da Anitta. Se declara pastor, não é presbiteriano, mas se declara pastor. Pastor liberal que tem aí. A fé não é de todos. Portanto, se quisermos ser amigos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. O contrário também é verdade. Quando nós nos tornamos amigos de Deus, é necessário haver um rompimento com os padrões do mundo e muitas vezes com pessoas mundanas que vão deixar de ser seu amigo e talvez passarão até mesmo a te perseguir. Presta atenção. Se você olhar a história do cristianismo no mundo, você vai perceber, queridos, que isso que o apóstolo Paulo fala aqui, a fé não é de todos, é muito verdadeiro. Porque ao longo da história, a igreja cristã sempre passou e sofreu por perseguição. Vai no livro, vamos lá atrás, né? Vamos lá atrás. O povo de Deus sendo perseguido e morto pelos egípcios. Lembra? Deus teve que tirar o povo de Israel do Egito com mão forte, fazendo esse povo atravessar o Mar Vermelho. Perseguição, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Depois, se você vai ler a história de Esther, rainha Esther, você vai ver que ela salvou o povo na sua posição de rainha, porque queriam eliminar todos os judeus. Depois, se você prossegue mais para frente, queridos, você vai ver que quando Cristo veio nesse mundo, houve uma matança generalizada de crianças abaixo de 2 anos de idade, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Se você for observar a igreja de Atos, os cristãos foram perseguidos em Atos. Houve um evento chamado diáspora. Após o apedrejamento de Estevão, os cristãos saíram esparramados. Imagine isso nos nossos dias. Imagine você ter que pegar sua filha, seus filhos, colocar debaixo do braço e ter que sair correndo, porque está havendo uma perseguição. Você vai para uma outra região para se esconder, para preservar a vida. E qual é o motivo de ser crente? Isso aconteceu no ano passado. Se você vê o Império Romano matava cristãos. Esses dias eu estava vendo, queridos, uma reportagem falando sobre Coliseu. Roma esparramou essas arenas, ficaram conhecidas como Coliseus, por toda a Europa. Eu não sabia disso, essa informação, que era uma marca do Império Romano, aonde Roma colocava o pé, ele plantava aquele teatro enorme, aquele anfiteatro enorme. E sabe qual era parte dos espetáculos ali? Às vezes eram gladiadores que se gladiavam até a morte, às vezes eram cristãos que eram colocados ali para serem devorados por leões, por ursos, por lobos, por touros. Soltavam ali morriam crianças, adultos, idosos. Quando cristãos não eram dependurados em tochas, em bebidos, em piche, e era ateado fogo. E ali aquelas fogueiras humanas era para iluminar festas de imperadores romanos, porque a fé não é de todos. Hoje, queridos, o povo mais perseguido do mundo é o povo cristão. Não se engane, enquanto nós estamos aqui confortavelmente, ar-condicionado, poltrona, tempo bonito, existem igrejas sendo atacadas, cristãos sendo degolados, mortos, principalmente no mundo muçulmano. Irã, Iraque, aquele país onde foi a Copa do Mundo, Catar, país extremamente perseguidor de cristãos, porque a fé não é de
ele vos confirmará e guardará do maligno. Do maligno. Aqui, essas duas ideias estão conjugadas. Tá? A fé não é de todos e o maligno. Por que, queridos? Porque nós não temos nenhuma dúvida de que o que está por trás da perseguição ao povo de Deus, no final das contas, é o diabo. É Satanás. Que tem um intuito enorme de perseguir, tirar a paz dos cristãos. Ao longo da história, ele sempre fez isso. Então há um fator espiritual por trás disso. E esse fator espiritual é o diabo. No final das contas, essas pessoas que estão perseguindo e matando cristãos, essas pessoas que estão rilhando o dente contra o povo de Deus, tá? No final das contas, eles têm sido instrumentos de Satanás. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Por isso, Paulo ele vai falar lá no final da carta de Efésios, revestidos de toda a armadura de Deus, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Contra as ciladas do diabo. Então, há um grande desafio nosso. E esse desafio nosso é continuar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a Bíblia fala que ele anda em derredor, procurando alguém para devorar. Ele é astuto. Ele anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, queridos, essas pessoas se tornam instrumentos de Satanás para perseguir os cristãos. Por fim, nós também temos confiança em vós, no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que nos ordenamos, como também continuais a fazer. Eu quero destacar o versículo 5. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E aí, queridos, ele faz uma declaração aqui que ela é importante para nós. Ele vai dizer: o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Duas coisas: amor de Deus e constância. É como se Paulo dissesse o seguinte: são duas coisas importantes. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles precisam primeiramente terem sido alvos do amor de Deus. Do amor de Deus. Amor que no grego é ágape, nós falamos sobre isso na terça-feira. Amor sacrificial de Deus, que vai ao encontro do homem pecador e o resgata do império das trevas. Então Paulo está dizendo que esse amor que já alcançou o nosso coração seja reconhecido por vocês. Vocês precisam entender que Deus os ama. Deus os amou acima de todas as coisas. Que nos torna cristãos é o amor de Deus derramado nos nossos corações. Mas ele fala de algo aqui interessantíssimo: que o nosso coração seja conduzido ao amor e à constância de Cristo Jesus. O que é algo constante, queridos? É algo que não sofre variação, não é? Algo constante. Vamos pensar em algo constante? Um relógio. Já observou que um relógio, para funcionar direitinho, tem que ter constância no seu batimento. Ele tem que funcionar com constância. Tá? Você que acabe a pilha e pare, normalmente ele funciona constantemente. Qual é a grande questão que o Paulo está colocando aqui? É como se Paulo estivesse dizendo: estejam firmes, não vacilem, não retrocedam, continuem caminhando independente das circunstâncias, continuem caminhando firmes, crendo, trabalhando na obra do Senhor, continuem firmes em oração, continuem firmes. Olha, irmãos, constância é isso. Não importa as circunstâncias, eu continuarei caminhando firmes com o Senhor. Eu já dei esse exemplo aqui, eu, mas em época de festa junina, né, já viu aquelas brincadeiras de pau de sebo?
Se um atleta quer chegar a algum lugar, precisa ter constância, treinamento, levantar cedo, se alimentar direito. Constância tem a ver com disciplina. Pessoas constantes são pessoas disciplinadas. É fácil, queridos? Não! Não é. É um desafio. E não é um desafio só para você, é um desafio para todos nós. É muito melhor aquele esquema de deixar a vida me levar, a vida leva eu, mas é extremamente perigoso se você fizer isso com a sua vida cristã. Os prejuízos são enormes para a sua vida. Você fala, então como que eu me torno uma pessoa constante na minha vida cristã? Ora, comprometa-se